Ora, muito boa tarde. Bem-vindos a mais esta sessão, nesta altura do equinócio. Vamos dando conta do corpo aqui sentado neste espaço calmo e tranquilo à nossa volta. A noção do espaço, da distância entre o nosso corpo e as paredes e os objetos. A noção da distância entre a cabeça e o teto. Vamos tomando consciência deste espaço onde nos encontramos, o corpo aqui sentado, compreender a nossa aspiração, a nossa motivação para vir a uma sessão de meditação, para praticar a meditação. Tivemos um momento de lua cheia há pouco tempo, muita energia, um certo rebuliço, movimento. Vamos agora praticar um pouco de calma, de estabilidade, dedicação, entrega. Olhamos para o nosso coração e para a nossa mente, como se encontram neste momento. Deixamos que as diversas camadas se acalmem, pousem, repousem. Estabilidade, verticalidade. Alinhamos a coluna vertebral, deixamos que o pescoço se solte, reparamos nos ombros, se estão contraídos ou descontraídos. Descontraímos. O nosso rosto não precisa estar tenso, podemos descontraí-lo. Vamos ficar presentes com a nossa respiração por alguns momentos. Inspirando amor, sabedoria, expirando paz, tranquilidade. Simplesmente conscientes da respiração. Se a nossa mente fugir, trazemos-o de volta, suavemente, docemente.
para aqui. A noção do nosso corpo, da nossa cabeça, pousada sobre o pescoço, nosso pescoço a ligar aos ombros, aos braços, às mãos, nas pontas dos dedos, a noção das vértebras do pescoço, a ligar, a continuar na coluna vertebral, até ao cóccix, toda essa área, as costas, ligação às pernas, aos joelhos, aos tornozelos, aos pés, às plantas dos pés, subindo pela parte da frente das pernas, as nossas canelas, nossos joelhos, parte de cima das pernas, ligamos a nossa anca, a nossa barriga, nosso peito, sentimos o calor do coração, calor no peito, que enche o peito, que percorre os braços e as pernas também, e a cabeça. O calor do coração que se espalha como luz pelo corpo, iluminando, apaziguando, preenchendo. Sensação no alto da cabeça, luz nesse ponto. Deixamos que nos eleve, que nos transforme, que nos transmute, nos sublime. A nossa aspiração à elevação, à inteligência, à consciência, à pureza, à liberdade.
respiração que tudo liga, que tudo une, conscientes das inspirações, conscientes das expirações. Se houverem pensamentos mais pesados, se houver pensamentos mais carregados, emoções mais carregadas, vamos tentar elevá-las, elevá-los, sublimá-los, voltar à respiração, largar neste momento, deixar ir, nada nos pertence.
Coligamos-nos com o sentimento de paz dentro do nosso coração, com o sentimento de felicidade, e percebemos se existe algum entrave, como julgarmos que não temos o direito, que temos demasiados problemas, questões. Vamos olhar simplesmente para esse julgamento, para esses entraves, deixá-los de fora, ligarmos-nos com a paz do coração, com a felicidade incontornável do coração, felicidade inata. Deixamos que o coração se abra, como uma flor de lótus que se abre, iluminada. Deixamos que essa paz nos envolva, nos preencha, que sejamos essa paz. Clareza mental, iluminação, luz, amor, paz. Preenchidos desta paz, levamos a nossa atenção à área acima do corpo, acima da pele, das roupas, esse espaço. Enchemos-lo dessa paz. A área dentro do quarto, da sala, conscientes do espaço, enchemos dessa paz. A área à volta da casa, do edifício, acima do edifício, da casa, enchemos dessa paz. A área nas ruas, nos campos, por cima das casas, dos prédios, enchemos dessa paz. À volta do planeta, enchemos dessa paz. Voltando ao espaço dentro da sala, dentro de nós. Inspiração, expiração. Ficamos presentes por um momento, mais um momento, outro momento. Vou tocar o gongo dentro de alguns momentos. Peço para ficarem presentes com o som, até deixarem de o ouvir por completo.
Inspirar paz, expirar paz. Inspirar felicidade, expirar felicidade. Reparem que quando estamos a fazer este exercício, acaba por ser também um exercício de concentração. É algo que nós não sabemos se podemos não ter esta confiança, esta noção, e não somos obrigados a tê-la, de que esta paz nos preenche ou de que preenche o mundo à nossa volta. Tudo tem um efeito, e eu acho que isso há de ter um efeito, mas é muito também um exercício de concentração. E ao mesmo tempo que é um exercício de concentração, em que a nossa mente fica mais focada, mais centrada, as nossas emoções ficam coligadas com o tipo de qualidade, de energia, de característica que estamos na qual nos estamos a focar. Só o facto de pensar em paz atrai naturalmente alguma paz. Pode atrair também atribulações, porque nos faz pensar sobre paz e podemos ter alguns conflitos, mas de facto traz essa qualidade para a nossa mente, para o nosso coração. E portanto é importante quando nós estamos desconcentrados ou atribulados, realmente nos coligarmos com estas qualidades, com paz, com determinação, com liberdade, com felicidade. Esta questão de perceber o que é que está no, o que é, qual é o entrave que está no caminho, o que é que não nos permite estar bem connosco próprios, o que é que não nos permite estarmos felizes. É claro que tem pode ter inúmeras causas, inúmeras razões, e muitas vezes estamos às voltas com assuntos do nosso passado que realmente podemos ter feito alguma coisa que não foi a melhor, ou não conseguimos perdoar alguém que nos magoou muito, e isso ainda está recalcado em nós, ainda está presente em nós e faz-nos sofrer. E é bom lembrarmos que o ser que sofre somos nós próprios. Portanto, mais ninguém tem o poder de vir e tirar esse sofrimento de nós ou de dentro de nós. Portanto, resolver ou pelo menos entregar estas questões a um universo mais abrangente que o nosso próprio contexto da nossa percepção, às vezes é muito importante e é muito libertador, e não é que isto seja possível largarmos completamente um assunto que nos molesta, digamos assim, sem uma compreensão, sem uma aceitação, sem uma sublimação. E portanto é claro que isto são processos que têm o seu tempo, mas nos quais nos podemos focar, mas de uma forma a não os enfatizar. Mas o interessante e o importante é que realmente quando estamos a praticar desta forma, a cultivar certas qualidades, a realmente a perceber o que é que está no caminho, o que é, o que é que cria obstáculos, não é? E sabem que temos esta questão dos cinco entraves no budismo, e mais uma vez isto é um bom foco de concentração, de, e de noção e de destrinçarmos a realidade. Estas listas, estas definições, acabam por ser úteis no sentido em que tiram-nos um bocadinho
desta amálgama, desta mescla de emoções e sentimentos e pensamentos que às vezes temos e conseguimos, ao catalogá-los, simplesmente, queremos uma certa definição, uma certa objetividade na nossa relação com eles. E, portanto, essas 5 entraves tradicionais no budismo, é interessante olharmos para elas. Uma é o desejo sensual, ver como é que esse desejo sensual nos causa um entrave. E normalmente o desejo sensual é algo que nos faz estar com sentido. É interessante que uma das descrições é estarmos com sentido de dívida, como se devêssemos alguma coisa a alguém. E é interessante que eu no princípio não percebi muito isto, o que é não experienciava dessa forma. Até que fui realmente perceber, repare-se que o desejo sensual aqui não é só o desejo sexual, é desejo sensual, os desejos dos sentidos, ao fim e ao cabo. E o que me faz parecer que cria uma certa prisão. Cria uma certa prisão, lá está, cria uma certa angústia, digamos assim, quando há um credo, um apego, digamos assim, a esse desejo e ficamos ali presos. E é como se tivéssemos sempre os credores à porta, digamos assim. O sentido de dívida acho que vem nesse sentido. Outro desses entraves é a má vontade. É interessante observar isto no nosso coração. Quando é que estamos de má vontade? Estamos chateados, aborrecidos e estamos de má vontade. E é interessante porque isso faz com que nada na vida nos saiba bem. Não conseguimos experienciar os momentos, não conseguimos vivenciar a felicidade, não conseguimos estar em paz, não conseguimos estar bem. É uma má vontade, claro que em situações mais extremas pode ser rancor, pode ser raiva, etc. Mas antes de ser essas situações extremas, há esta noção da má vontade. Não estamos de boa vontade, não estamos bem, basicamente. E mais uma vez, isto é uma questão nossa connosco próprios. Não é ninguém que nos vem pôr a má vontade cá dentro. Há situações estranhas em que realmente temos contacto com muitas pessoas que estão com má vontade deles próprios ou com raivas, etc. E acabamos por absorver um pouco desses estados mentais, desses estados emocionais, não é? E isso é bom termos também um bocadinho de consciência, porque a nossa tendência é agarrarmos a isso como sendo nosso e como sendo pessoal. E se já aquelas que vêm do nosso interior, já não se pode dizer muito que sejam nossas, e sim parte da mente e dos sentidos e do corpo, etc. Portanto, não são nossas naquele sentido que temos esta noção de que nós não somos o corpo e as emoções e os sentidos. Já essas não são nossas e podemos lidar com elas do ponto de vista da sabedoria e da consciência que olha para elas e tenta não as alimentar, tal como se olha para algo que está, para um fogo que está a queimar, por exemplo, e tentamos não alimentar esse fogo para não causar mais danos. Portanto, um bocadinho trazer esta objetividade, não é? No budismo temos muito esta questão da mente e tem a sua razão de ser. Sabem que quando eu tomei conhecimento com os ensinamentos budistas, quando fui pela primeira vez ao mosteiro, foi uma das primeiras noções que eu tive, foi que foi algo que veio em simultâneo, digamos assim. Foi que esta educação mental era algo, hum, que era uma das componentes que poderia estar mais em falta no meu caminho, ou que faria mais falta, digamos assim, ao meu caminho. E imediatamente, paralelo a isto, uma curiosidade, digamos assim, foi curioso que lembrei-me imediatamente que era uma das que fazia das partes do caminho da consciência, do caminho espiritual, que fazia mais falta em Portugal. Como se este discernimento mental, esta disciplina mental, fosse uma das coisas que fizesse mais falta também no nosso âmbito desta parte do mundo. Eu acho que na verdade já estamos um bocadinho melhor nesse sentido, isto já foi há uns 20 anos, mas continua a ser algo. Acho que, de forma geral, temos muito bom coração e temos muito boa índole e temos bons sentimentos. Deitamos um bocadinho abaixo a nós próprios, não para estar aqui a criar mais ou a enfatizar ou a enaltecer ainda mais um sentimento de identidade, uh, identidade de um país ou de um povo, não quero estar a enfatizar isso, mas nesta parte do mundo realmente temos um bocadinho uma certa melancolia, tristeza,
e também uma certa falta, um bocadinho de falta de objetividade, não é? Não somos organizados, não somos muito disciplinados. Eu acho que isso realmente faz falta, não para nos tornarmos maquinizados, mas sim para termos realmente objetividade e clareza mental. Acho que é muito importante, para não ficarmos numas emoções que às vezes levam em erro, né, induzem em erro. Então acho que é muito importante termos esta clareza, para termos a sabedoria, para saber o que fazer com as emoções que temos. Outra desses 5 entraves é a inquietação, é este sentido de remorso também. A inquietação e o remorso são ligados. A inquietação é realmente uma falta de paz, uma falta de podermos estar tranquilos, é como se fôssemos escravos de termos que estar a obedecer à mente. A mente diz: não pares quieto, faz isto, faz aquilo, e nós temos que ir atrás. Não temos opção. É esta metáfora que se usa para a inquietação. É, é este bichinho carpinteiro que não nos faz estar realmente descontraídos, em paz, aceitar, largar. E mais uma vez é interessante identificar quando isso está presente. E quando identificamos desta forma, lá está. Não ficamos a pensar: oh, lá estou eu. Inquietação está presente. Ok, então vamos cá centrar. Então o momento diz para eu fazer isto, diz para eu fazer aquilo, e se eu não fizer? Ok, ficar aqui no momento presente, no centro. Isto são práticas que se faz nos momentos em que estamos a não trabalhar, por exemplo, mas também nos momentos que estamos a trabalhar, porque às vezes este rebuliço está cá dentro, no background, ou mesmo plenamente em ação, e às vezes ao parar, na verdade, temos mais discernimento para ver o que fazer nas tarefas que estamos a fazer, mesmo a nível profissional. É interessante perceber isto. Outra coisa é a nível artístico. Muitas vezes as pessoas estão bloqueadas porque estão inquietas e não conseguem realmente fazer esse apaziguamento. E lá está, é interessante ver a inquietação como uma prisão mental, sermos escravos da nossa mente. Outra coisa que nos faz, que é um obstáculo, um entrave no caminho, é a dúvida. O não acreditarmos que há uma possibilidade de libertação, por exemplo. Se não acreditamos, não conseguimos cultivar, pôr em prática, não conseguimos realmente manifestar, realizar. E é interessante porque não nos podemos forçar a acreditar, não é? O acreditar aqui tem a ver com uma análise, com uma certa investigação de perceber as consequências das nossas práticas. Se quando praticamos com consistência, não é praticar uma vez e achar que não deu resultado, não é? Quando temos uma certa consistência, se vimos que aquilo realmente nos traz uma certa felicidade, uma certa clareza mental, um certo apaziguamento, ou não. É uma investigação nossa. Quando não, às vezes também temos que aferir a forma como praticamos. Se não estamos demasiado agarrados a resultados, por exemplo, se não é algo do ego a querer ser melhor que os outros, a querer ser mais capaz, a querer ser mais iluminado, isto o ego aplica-se a todos a todos os campos da vida. Não é só os campos mais básicos, mas também os campos supostamente mais elevados. É interessante perceber isto. E pronto, temos realmente estas questões, estes 5 entraves, é uma boa análise para ver o que é que está presente. Muitas vezes falamos aqui de características mais elevadas, como qualidades mais elevadas da nossa mente, né? Como as 4 Brahmaviharas, ou como os 7 fatores de iluminação, portanto, o amor, a compaixão, a, a serenidade, a empatia. É claro que isso também podem ser muito bons objetos de meditação, perceber quando é que eles estão presentes. E também é importante perceber, porque às vezes temos muito de uma certa característica menos boa, digamos assim, ou temos sofrimento, e é importante relembrarmos dos momentos em que não o sentimos, em que o sofrimento está ausente, ou que a impaciência está ausente, ou que a raiva está ausente. Porque a nossa tendência de nos apegarmos à personalidade é tão grande que depois caracterizamos a personalidade de uma certa forma como sendo impaciente, ou intransigente, ou com raiva, e enfatizamos ainda mais essa característica. E, portanto, é interessante observar quando está ausente. Até se pode tirar notas, mesmo na meditação, no fim da meditação, quando perceberam que houve momentos em que a tristeza ou a impaciência, ou fosse o que fosse, não estava presente, até se pode tirar notas. É muito interessante. Queria só hoje falar de uma particularidade, de uma curiosidade, digamos assim, mas que é importante no caminho, que é, há uma história o Buda tinha este assistente que era um familiar seu, que era o Ananda. O Ananda é muito falado por ter um papel muito preponderante
em muitas partes da história do budismo, na altura do Buda, e também porque que acompanhou o Buda durante vários anos, portanto é natural que seja muito falado durante os ensinamentos. Mas é interessante, quer dizer, conta-se a história, nós não sabemos se as coisas foram assim ou não, mas o interessante das histórias é perceber qual é o sentido, o significado, se tem algum valor para nós pormos em prática. E portanto, segundo reza a história, o Ananda, que era um dos discípulos mais avançados do Buda e mais próximos dele, ahm, praticava muito e achava que não chegava a resultados, etc. E houve um dia, depois de muitos anos de prática e muitos anos de acompanhar o Buda, que estava a deitar-se, ia-se deitar, ia acabar a sua prática, ia-se deitar, e no momento entre a postura vertical de sentado e de deitado, realiza a iluminação, liberta-se. Isto é interessante porque normalmente temos tradicionalmente temos cá 4 posturas de meditação, não é? O sentado, o deitado, o em pé e o andar. Mas temos sempre esta história no background quando sabemos que existe esta possibilidade de eliminação em qualquer momento, na verdade. Mas o que é que esta história nos diz? Nos diz que naquele momento ele largou o tentar atingir algo. E isso é muito interessante, como é que nós temos uma aspiração, como é que nós nos dedicamos a um caminho, uma prática, e ao mesmo tempo abrimos mão de atingir algo. Porque o atingir algo é na personalidade, é no ego que vem. E nós estamos, na verdade, a libertar-nos do ego, a libertar-nos do sentido de eu enquanto personalidade. E eu sei que isto pode ser paradoxo e pode ser paradoxal e sutil, mas é importante. É importante esta distinção entre em quem é que quer realmente o quê e quem é que sabe que essa aspiração está presente e o que é que sabe que é algo a vir do ego ou não. Portanto, já viram que aqui vamos, mais uma vez eu digo isto, vamos nos polarizando numa consciência que não é a personalidade. Isto é uma prática, temos que dar muitas voltas às vezes para dar a volta à situação, à nossa mente, à forma de pensar sobre aquilo que está a acontecer e polarizarmos neste ponto da consciência. É interessante também esta questão do desapego. Fala-se muito em desapego no budismo, em largar, etc. Mas o desapego, ou a ausência de apego, realmente acontece quando percebemos que nada nos pertence. Quando percebemos que o corpo não nos pertence, a personalidade não nos pertence, os nossos filhos não nos pertencem, as nossas esposas, maridos não nos pertencem, as nossas casas, etc. A nossa história de vida não nos pertence. O, o apego, o desapego, ou o não apego, acontece realmente nessa realização. Porque parece que às vezes estamos sempre. Parece que se cria um sufoco, né? Somos obrigados a desapegar. Agora tenho que me desapegar disto, agora tenho que me desapegar daquilo. Nós desapegamos naturalmente quando realizamos que aquilo nunca foi nosso e que aquilo não é nosso. Sejam à vontade para eu colocar algumas questões, se quiserem. Estou só aqui a maximizar o chat. Se houverem questões, se não houver, também está tudo bem. Olá, boa tarde. Boa tarde. Viva. Eh, Sou o Noel. Viva então. Eh, Depois de algumas leituras e tenho vindo a fazer a meditação Zen já desde novo, o chamado antigamente Zazen, Uhum, sempre tive uma dúvida. Quando estamos a visualizar o corpo, em uhum, que olhamos para o coração como uma chama uhum, e olhamos para a coroa como uma luz, uhum, eu não sei bem se estou a fazer bem, que é eu visualizar-me de fora para ver o meu corpo, uhum. ou eu mantenho-me no meu corpo e imagino o calor à minha volta. Qual Sabe que era a sua opinião?
Sabe que a primeira é que se pode fazer das 2 formas. Ok. Desculpe lá deixá-lo desta, mas é verdade. Pode fazer das 2 formas. Sabe que é interessante que nunca, como é que é dizer, na minha prática pessoal, nunca me passou pela cabeça visualizar-me de fora. Ou seja, ver o corpo e ver isso acontecer. Mas nunca me passou pela cabeça, mas sei perfeitamente que é algo que se pode fazer, não é? Mas é interessante que agora está-me a dizer isso e eu, na minha própria prática, nunca me passou pela cabeça fazer isso. Mas está, quer dizer, uma pessoa pode experimentar também, e são completamente válidas as duas formas. E às vezes pode-se experimentar o que é que de forma, como é que nos relacionamos com cada uma. O que é estar. Eu, quando estou agora a fazer as meditações guiadas, estou realmente a partir do ponto em que estamos dentro do nosso corpo, digamos assim, e que visualizamos isso dentro do nosso corpo e não a partir de fora. Certo, Mas para algumas pessoas pode ser mais eficaz, digamos assim, ver a partir de fora, porque tem esse aspecto visual que às vezes até mantém mais focadas. Porque virmos dentro, ou imaginarmos, ou virmos dentro de nós, ou criarmos dentro de nós, ah, pode ser um bocadinho mais mesclado, porque há outras sensações, etc. E mesmo aqui, e portanto, ambas as formas são completamente válidas. Desculpe ok, lá deixar com obrigado. essa ambiguidade, deixá-lo Não, é sério, é que eu às vezes tenho mais facilidade, em ver de fora. mesmo quando estou deitado e faço uma pequena meditação antes de dormir, eu estou-me a ver na cama. Mas isso é muito bom. Sabe que realmente não é muito bom e ainda bem que fala nisso porque às vezes até mesmo nessas situações em que estamos deitados, ou seja, que já podemos estar com alguma sonolência, etc., isso até torna mais vívido, dá esse destacamento. É muito bom, portanto, ambas as coisas são completamente válidas. Obrigado. Obrigado, Noel. A nossa história de vida não nos pertence, eu já sabia que isto ia gerar. Ok, então temos aqui o Pedro a dizer muito obrigado pela palestra, pode explicar melhor a nossa história de vida não nos pertence. No sentido que não somos a personalidade, não é? Não somos esta personalidade que percorre esta e muitas outras vidas e, portanto, nesse sentido não nos pertence. Ou seja, não estou a falar no sentido convencional, estou a falar no sentido mais da realidade última, né? Daquele ponto de realização em que realmente não nos identificamos com a persona, com a pessoa que fez esta trajetória. Quando nós olhamos, às vezes explicamos isto aqui, noutras situações, que na questão da reencarnação, que aquilo que reencarna não é a pessoa, mas sim a consciência, digamos assim, que cria uma nova manifestação. É nesse sentido, toda esta história de vida, toda esta história da pessoa, dos pais e das mães, dos amigos e dos filhos, e das relações e dos trabalhos, etc., hum, tem causas e condições nesta vida e nas anteriores, naturalmente, mas não são aquilo que faz parte da chama que continua, digamos, ou do movimento que continua de uma vida para outra. E estou a falar nisto só para exemplificar quando nós não falamos de colocarmos no ponto de vista da consciência, que não é a consciência mais básica, consciência cognitiva, mas sim um ponto de vista de consciência mais impessoal, e mais uma vez, quando se fala no budismo de anatta, a impessoalidade da vida é neste aspecto também, hum, tem a ver com isso, com libertarmos da ilusão de que somos esta persona, porque aí é que está a prisão, ao fim e ao cabo. Não estou a dizer para que nos temos que aniquilar como pessoa, não é isso. A pessoa, a persona tem o seu papel. Nós fazemos o nosso trajeto através deste corpo e mente e desta pessoa com esta personalidade. Mas isso são fatores que vão mudando. Isso não é a consciência que observa esses fatores. A consciência que observa esses fatores e que conhece esses fatores e que sabe esses fatores está lá sempre, é sempre a mesma, é imutável, podemos pôr assim. E portanto essa consciência será mais aquilo que realizamos como quanto libertos. Não é a pessoa que é a nossa identificação. Nós vamos conhecendo, olhando para a pessoa quase como de fora. E não é que deixamos de sentir e experienciar as coisas, não. Antes pelo contrário, mas
deixamos de ter essa identificação com a pessoa. E nesse sentido a nossa história de vida não nos pertence, é só isso. Tal como os sentidos não nos pertencem, e nada nos pertence, digamos assim, como a casa e as relações, a nossa história de vida também pertence à personalidade, atualmente, mas não uma parte inerente da consciência que a desperta, ou nem da consciência que faz a sua trajetória em muitas vidas. Ui, temos 3 perguntas. Como podemos ir atenuando esta tendência da mente de se projetar sempre em oposição ao que está lá fora? A dicotomia do eu versus o outro. É isto, não é? Ao fim e ao cabo é libertarmos do nosso eu, ou da nossa noção, ou de estarmos agarrados ao eu. E portanto, sabe o que é muito interessante? Porque esta história do budismo, do caminho do meio, nós às vezes falamos aqui do caminho do meio, não é o ponto intermédio entre dois extremos. E mais do que isso, o caminho do meio é aquilo que é projetado, digamos assim, do ponto de vista da unidade. E portanto, quando é projetado, cai na dualidade, vai para a dualidade. Porque é assim na vida, temos que ver que eu estou aqui e a árvore está ali, não é? Isto é normal. Mas de um ponto de vista último, eu e a árvore não existe como tal, se quisermos pôr assim. E portanto, acaba por ser este cultivo, nos lembrarmos disto. É claro que isto é algo muito transcendental ou ultimate, não é? É algo muito da realidade última, digamos assim, e portanto há aqui uma ponte, há aqui uma bridge que vamos tentando cultivar, mas nesse cultivo também que se faz o caminho. E portanto às vezes é difícil estamos muito encarnados, não é? Nos nossos afazeres, nas nossas ações, e portanto esta distinção entre nós e os outros torna-se muito compacta, torna-se muito concreta, não é? E é difícil darmos este passo atrás e perceber que, espera lá, a minha consciência, que nem é, que é simplesmente a consciência, não é o eu nem o outro, é a consciência. E então é este caminho que vamos nos relembrando, lá está a história de Sati, certamente relembrar, não é? Vamos nos relembrando disto e pondo isto em ação. Outra coisa é notar quando isso está a acontecer, essa oposição entre nós e o outro, porque todo este tipo de comparação que nós fazemos, o outro está certo, eu estou errado, eu sou melhor que o outro é melhor que eu, somos iguais, é tudo dicotómico e, portanto, é tudo fora dessa unidade, fora dessa paz, digamos assim. Quando temos esta transcendência de não nos vermos distinguidos dos outros, a paz se estabelece muito mais facilmente também, porque não há antagonia, não há oposição. Temos que continuar a agir no mundo, mas vem de outro ponto. Vem de um ponto que não há esse tipo de distinção, eu ou o outro. E isto é algo que se vai realizando. Eu nem vou dizer só cultivando, isto torna-se realidade. Disse que a dúvida é um obstáculo no caminho, e isso entende-se. Mas por outro lado, o budismo motiva-se, no budismo motiva-se a investigação, que trará quase certeza a dúvida. Isso não é uma contradição. Obrigado sempre pela transmissão de sabedoria. A dúvida aqui é um estado de dúvida. Obrigado por ter feito a pergunta, porque é bom esclarecer. A dúvida é o estado de dúvida. Quando estamos em estado de dúvida, não conseguimos decidir nada, não temos clareza para nada. Estamos em estado de dúvida. O nosso raciocínio não está claro, estamos num estado de dúvida. Por isso é que é importante, quando estamos em estado de dúvida, vamos deixar a dúvida aqui, de lado. Não vamos conseguir discernir. Vamos fazer a nossa vida, vamos nos lembrando do assunto sobre o qual temos dúvida, mas vamos deixar aqui de lado. Isto não tem a ver com a dúvida investigativa, digamos assim. Com tentar perceber algo. É diferente. Isto é um estado de dúvida. É aquele estado emaranhado que não sabemos por onde nos virar. Não sabemos se devemos ir para a esquerda ou se para a direita. É esse estado que torna-se um obstáculo porque tira-nos o discernimento. Dá-nos quase uma apatia. Não conseguimos perceber e, portanto, não avançamos. Às vezes, nesses estados, temos que avançar porque há um. Desculpa, é um pássaro. Porque há uma trajetória de vida, um movimento que se faz perentório naquele momento, portanto às vezes temos que escolher,
mas estamos presos no estado de dúvida, nós não temos o discernimento para fazer. Portanto, é esse estado de dúvida. Outra forma de distinguir esta dúvida, que é um obstáculo dentro do budismo, é a dúvida no sentido de ceticismo, é não termos aquela confiança que é uma saída. Portanto, também esta dúvida também no sentido do ceticismo. Não temos confiança que há uma possibilidade de libertação. Mais uma vez tenho que falar um bocadinho desta questão de Portugal, que parece que não há, às vezes, né, parece, não é só nós, mas pronto, estou a dar como exemplo. Não temos esta melancolia, não é? Não, parece, não há uma saída, não somos capazes, nunca vai acontecer, nunca nos vamos libertar, nunca vamos conseguir ser felizes. Olhem para isso como dúvida, como, como falta de confiança, como falta de ter como ceticismo. E esse ceticismo dentro do budismo é aplicado dessa forma para a dúvida como obstáculo e especificamente para a dúvida sobre a possibilidade de libertação, de nos libertarmos dentro do caminho. Essa é uma dúvida específica e essa dúvida que se chama obstáculo. São estas componentes. O estado de dúvida que nos faz ficar presos, a dúvida quanto a sermos capazes e a dúvida de que existe a possibilidade. Essa dúvida que é um obstáculo. A pessoa, de certa forma, é uma construção social e a nossa essência não. A pessoa, de certa forma, é uma construção de muitas componentes, não só social, como familiar, como de vidas passadas, como de genética, é uma construção. Portanto, quando se fala dos 5 khandas, não é? Quando se fala do corpo, quando se fala das emoções ou das sensações, quando se fala das percepções, quando se fala das formações mentais e quando se fala da nossa consciência sensorial, não é consciência como um todo, mas consciência sensorial, são tudo construções que se vão reformulando. Portanto, são tudo formações. Ao fim e ao cabo, o corpo é uma formação, não é? É uma construção. É gerado. Há componentes kármicas para o gerar também, mas há componentes genéticas. É gerado, é formado, é alimentado de vários tipos de alimentos físicos, alimentos emocionais, alimentos psíquicos, e portanto vai-se formando este corpo, vai-se formando esta persona. Portanto, é uma construção de muitos fatores, não só social, mas de muitos fatores. E portanto, a nossa essência não é. A nossa essência não tem a ver com isso. No budismo não se refere tanto à essência para não criar um sentido de uma identificação a algo que talvez não possamos discernir bem, portanto, é para não ficarmos agarrados a um ponto. Não estou a dizer que não haja, mas não se fala muitas vezes para não temos muita tendência para nos agarrarmos às coisas. Portanto, sim, a nossa essência é algo que vamos discernindo, que vamos percebendo. Mas é importante termos esta noção de não estarmos agarrados a algo que podemos já identificar como essência e ainda não é, só para dizer isso. Mas sim, neste caso a pessoa é uma construção, não sou social, mas de muitos fatores. A essência não tem nada a ver com isso. Quando falamos aqui essência, quase que equipamos mais essa tal consciência, não é? Que não é afetada pelas condições. Portanto, é o incondicionado. Nós vivemos no mundo das condições, portanto, um mundo condicionado, e no budismo, quando se fala do nirvana ou do nibbana, é o incondicionado. É aquilo que está para além do dualismo, que está para além das condições. Quando se fala dessa consciência una, acaba por ser isso. Acaba por ser o incondicionado. O caminho do meio é como uma maturidade emocional também, sim senhora. É, porque a emocionalidade mais emocional, a imaturidade emocional é mais afetada, não é? É mais de extremos, é menos centrada, é mais dualista. Portanto, não vem de um ponto tão uno, tão centrado, tão maduro. Portanto, é uma boa forma de pôr, sim senhora. Vamos então fazer o nosso minuto de silêncio, com muitos votos de boas continuações na, na tarde, na vida, na semana, nos tempos vindouros, consciência e discernimento.